seja muito bem-vinda ao Minuto Parentalidade. Eu sou Beatriz Samay, educadora parental, e aqui é um espaço em que eu gosto de trazer pequenas reflexões sobre a infância, sobre a família, sobre o nosso papel como pais, a nossa relação com Deus, sobre o nosso lar, enfim, sobre a vida. Vocês pediram muito para eu voltar com o podcast, e esse foi um formato que eu encontrei da gente estar um pouquinho mais perto durante a semana. Então vão ser, vamos dizer assim, pílulas curtas para a gente refletir juntas e trazer mais profundidade e sentido para as nossas vidas e para as nossas maternidades. Hoje eu queria compartilhar com vocês uma frase que eu até coloquei nas minhas redes sociais e que eu ouvi recentemente, que eu confesso que ficou assim ecoando na minha cabeça por dias. E ela dizia o seguinte: crianças não querem ser entretidas o tempo todo. Crianças querem ser incluídas. E quando a gente para pensar, essa frase explica muita coisa sobre a infância. A gente vive em uma época, eu não sei vocês mães, mas eu, mãe, com certeza sinto isso, que é uma pressão muito grande para a gente oferecer experiências que sejam cada vez mais interessantes para os nossos filhos. Programas diferentes, brinquedos educativos, atividades estimulantes, cursos, passeios, viagens, é uma lista imensa. Parece que a gente está sempre tentando proporcionar algo maior, mais rico, mais memorável. E esses momentos, essas experiências são importantes e têm um espaço muito legal na vida familiar e na vida da infância. Mas, quando a gente observa as crianças com um pouquinho mais de calma, a gente percebe algo muito curioso. Aquilo que muitas vezes desperta o interesse delas não é o extraordinário, é o cotidiano. É o comum. Quem nunca viveu a experiência de dar um presente para o seu filho e ele gostar mais da caixa do que o presente em si? A criança, ela quer isso, ela quer ajudar a mexer no bolo, mesmo que derrame farinha pela cozinha inteira. Ela quer te ajudar a quebrar os ovos, a fazer a mamadeira. Ela quer empurrar o carrinho do supermercado, mesmo que a sua compra demore mais. Ela quer ser a pessoa que aperta o botão do elevador quando a família toda vai sair. Ela quer, entre aspas, trabalhar ao lado dos pais. E isso não é uma questão apenas curiosa da infância ou engraçada da infância. Existe uma explicação importante da psicologia do desenvolvimento para isso. As crianças aprendem através de três processos que são muito poderosos, que é a observação, a imitação e a participação. Ou seja, as crianças aprendem observando os seus pais, imitando o que os seus pais fazem e participando da vida dos seus pais. Desde muito cedo, o cérebro da criança está constantemente tentando traduzir e entender como o mundo funciona. E essa tradução, ela é muito feita por nós pais e pelo lar em que a criança vive. Os estudos em desenvolvimento infantil mostram que a criança aprende muito mais quando ela está envolvida em uma atividade real, observando, interagindo, do que apenas quando ela está sendo entretida. Por isso, nos meus aconselhamentos, muitas vezes eu falo para os pais: olha, na hora de escolher um brinquedo, escolha um brinquedo em que a criança participa ativamente da brincadeira e não só uma espectadora. Então, assim, nunca escolha aquele brinquedo em que a criança vai apenas ficar olhando o brinquedo funcionar. Escolha o brinquedo em que ela vai estar envolvida, de fato. Isso acontece porque o cérebro, ele é altamente sensível ao ambiente social. Quando a criança participa da vida da família, e assim, isso é ajudando em pequenas tarefas, observando os pais, estando presente nas rotinas familiares, ela está desenvolvendo habilidades que são importantíssimas para a vida: cooperação, senso de pertencimento, senso de importância, responsabilidade, ela aprende a esperar. Além disso, essas experiências fortalecem algo que é fundamental para o desenvolvimento saudável, algo que eu falo muito, que é o vínculo seguro. Quando a gente inclui a criança na vida real da casa, ela não sente que ela apenas está passando o tempo, ela sente que ela faz parte do tempo. E esse sentimento de pertencimento é um dos pilares emocionais mais importantes da infância. Talvez seja por isso que muitas vezes aquilo que parece para nós um momento que é comum no dia a dia, que a gente só quer fazer rapidinho, cozinhar junto, arrumar lancheira, arrumar mesa, ir ao mercado, seja exatamente o tipo de experiência que mais marca a memória afetiva de uma criança. Se você fechar os seus olhos agora e tentar se lembrar da sua infância, talvez você se lembre de momentos que eram pós-escola, quando você chegava da escola, o que você fazia, momentos no final do dia. Claro que você vai lembrar de momentos importantes, de férias, de festas, mas essas memórias que você viveu no dia a dia fazem muito parte do seu inconsciente de quem você é. No fundo, aquilo que mais nutre uma criança não são as experiências extraordinárias o tempo todo. É sentir que a criança tem um lugar
na vida da família. Sentir que ela é importante, que ela participa. Existem 3 grandes coisas que todas as crianças precisam e que, aliás, todos os adultos precisam. É só pensar em nós adultos, isso também a gente vai querer. Todas as crianças e todos nós queremos sentir que nós pertencemos a algo, ou seja, que nós pertencemos à nossa família, que nós somos importantes para a nossa família, ou seja, que nós fazemos diferença, que a nossa presença ali faz diferença. E terceiro, que nós somos amados. Os nossos filhos precisam disso: pertencimento, importância e amor. É isso por hoje, meninas. Muito obrigada por me ouvir. Eu sou Beatriz Maia e esse foi mais um Minuto Parentalidade. Beijos, até a próxima!